Olá, queridos, graça e paz. Mais uma vez aqui jogando conversa dentro. Hoje a gente vai bater um papo sobre a última semana de Jesus. João capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. É a última semana de Jesus. Você que assistir, se inscreva no canal. A gente está aí com 30 inscritos. E nós precisamos de 50 inscritos para fazer aí os nossos programas ao vivo. Você assistir, se inscreva, peça alguém para se inscrever. E a gente vai bater um papo aqui nesses capítulos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, porque é uma semana crucial na vida de Jesus. Jesus chega em Betânia no domingo, e é a última semana dele aqui nessa terra. Ok, querido? Se apresenta para o povo mais uma vez. Bom dia, pessoal, mais uma vez estamos aqui com bastante alegria no coração. Boa noite, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, depende do horário que você vai. Mas era para dar boa noite, né? Estamos de noite gravando aqui esse podcast. No meu relógio são 7h05 da noite. E vamos falar aqui da última semana de Cristo, trazer alguns aprendizados, alguns versículos não isolados, mas analisar somente ele, para que possa trazer o melhor entendimento dessa semana que mudou a vida da humanidade, não só nossa, dos cristãos, mas de toda a humanidade. E antes da gente entrar aqui no assunto propriamente dito, é bom lembrar que o nascimento de Jesus foi o maior advento que já aconteceu na face da terra, porque o nascimento de Jesus foi predito 4.000 anos antes de nascer. A primeira profecia sobre Jesus foi o próprio Deus que fez. Você lembra onde, Vaso? Gênesis 3,15. Nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Isso levou nada mais, nada menos que 4 milênios. Né? Isso é para quem crê, queridos. Eu tenho certeza absoluta que a Bíblia é inerrante, é a palavra de Deus. Não levou 4.000 anos. E Jesus nasceu da forma que foi predito pelo profeta messiânico Isaías. Ele cresceu. Quase não é falado sobre a infância de Jesus. Só se fala sobre Jesus com 12 anos de idade, que foi aquele momento que ele ficou para trás lá no templo, né? Os seus pais voltaram, estavam conversando com os sacerdotes. A Bíblia não fala quase nada sobre a infância e sobre a adolescência de Jesus. E quando Jesus já entra no cenário, ele já está adulto, está com 30 anos e começa seu ministério. E hoje a gente vai conversar aqui, começar no capítulo 12, algumas coisas interessantes. Aqui no verso do capítulo 12 fala o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, porque Jesus vai morrer na Páscoa, ok, queridos? Jesus para em Betânia. Lázaro já ressuscitou e ele está na casa de uma pessoa aqui. Aqui o texto diz o seguinte: onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então, no verso 2 diz que ofereceram jantar para Jesus. E Marta servia enquanto Lázaro era um dos convidados, sentado à mesa com Jesus. E aqui tem um negócio interessante, presbítero. Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, óleo perfumado, muito caro, e ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Quase ninguém sabe, mas essa mulher ungiu Jesus para a morte, tá? Essa mulher fez algo aqui que Madalena e Maria estavam atrasadas quando foram ao túmulo. Você sabia disso, né? Não, essa não. Elas foram lá para ungir Jesus já no tempo atrasado. Ela ungiu Jesus para a morte. E eu te pergunto, por que essa mulher tinha uma percepção tão grande? Porque toda vez que se fala de Maria, a irmã de Marta, ela estava onde? Aos pés de Jesus. A oportunidade que ela tinha, ela estava lá. O que você fala sobre isso? Estar aos pés de Jesus. Sim. Vou usar aqui para a gente não se alongar muito o termo oportunidade. Não perder a oportunidade. Já visto que Maria ela não tinha a oportunidade contínua de estar sempre com Cristo. Quando estava. Mas quando ela estava sempre aos pés de Jesus. Sempre servindo aquele que veio para servir. E é uma coisa muito interessante a gente pegar sempre estar aos pés de Jesus. Não é que você precisa, mas mesmo que você o faça, querer se humilhar para ele. O sentido de Maria estar aqui aos pés de Jesus era estar a serviço de Jesus e sempre querendo aprender com os seus ensinamentos. Até porque aqui nós estamos na última semana
A maioria dos ensinamentos aqui já foram deixados por ele, mas Maria ainda queria mais. Nunca estava satisfeita. E toda vez que ela tinha oportunidade de estar com Jesus, ela sempre queria estar aos pés de Jesus. E trazendo isso para os dias de hoje, nós temos a oportunidade maior do que a de Maria. Maria tinha oportunidade frequentemente. Nós temos a oportunidade de estar todos os dias. É verdade. Todos os dias ele se apresenta para nós. Ou melhor dizendo, ele nem se apresenta. Ele já está ao nosso lado. Somos nós que não nos apresentamos para ele. Penso eu que se Maria estivesse no tempo da graça, que agora nós estamos, eu acho que ela aprenderia muito mais do que muitos teólogos e sabidos, porque ela não desperdiçava oportunidades. Toda vez que a Bíblia se refere a Maria, ela está aos pés de Jesus. Todas as vezes. Interessante. Tem mais algumas coisas aqui muito interessantes para a gente pular aqui para o verso 13. E aqui a partir do verso 9. Pulou do lado uma grande multidão de judeus, assim que soube que Jesus estava ali, veio não somente por causa de Jesus, mas igualmente para ver quem? Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Jesus está numa casa e no livro de Mateus e Marcos vai falar que ele estava na casa de Simão o leproso. E na verdade, quando os outros textos falam que Jesus estava na casa de Simão o leproso, Simão não era leproso, ele era um ex-leproso. Porque se ele fosse leproso, não tinha ninguém perto dele, ele não estaria em casa, ele estaria retirado. E está todo mundo perplexo, Leandro, com a presença de Lázaro que ressuscitou lá no túmulo. Agora para e pensa comigo, se é no dia de hoje, que podcast que isso não daria? E tem um camarada que há pouco dia ressuscitou e estava aqui conosco. Olha que fantástico. Seria algo surreal, não seria? Isso para os crentes que acreditam. Os céticos, né? Porque eles foram lá para ver Lázaro que tinha ressuscitado, né? E aqui é uma coisa muito interessante, né? Hoje, nos nossos dias atuais, um atestado do médico dizendo que a pessoa morreu, com 15, 20 minutos está tranquilo, morreu. Mas naquela época, 3 dias, ainda havia possibilidade de não estar morto. Havia uma crença sobre isso. Havia uma crença que 3 dias não era o suficiente para dar um atestado de óbito, digamos assim. E parece que o Senhor já sabia disso, né? Ou cheio do Espírito Santo já sabia disso, espera para ressuscitar Lázaro no 4º dia para não ter nenhum tipo de problema. Né? Então as pessoas vão lá para ver. Interessante, né? Os milagres, a gente falou isso no outro podcast, sim. Os sinais de maravilhas, parece que chamam mais a atenção do que propriamente Jesus. Quem operou o milagre estava lá, e quem recebeu o milagre estava lá. Como se Lázaro pudesse fazer alguma coisa por alguém. Quem poderia fazer alguma coisa para aquelas pessoas era Jesus. Mas eles queriam ver quem? O milagre. E assim, né? E é bom lembrar, queridos, que o Evangelho não é milagre. Presta bem atenção, isso aqui é muito importante. O Evangelho, milagre não é o Evangelho. Porque quando Pedro curou aquele coxo através da palavra de Jesus, a cura do coxo em Atos capítulo 3 foi a porta para pregar o Evangelho. Então o milagre abre-se porta para o Evangelho. Mas o milagre não é o Evangelho é a palavra de Deus. Nas 2 ocasiões que teve milagres lá com Pedro, ele usou os milagres para quê? Para entrar com a palavra de Deus. Sim. E a palavra fez o milagre. Depois de encerrar esse capítulo aqui lá por 12, olha que interessante. Pois por causa do que ocorrera com ele, muitos estavam se afastando e crendo em Jesus. Quando você vai no 10, diz que os chefes dos sacerdotes estavam tramando para matar Lázaro. Quase ninguém sabe. 30 anos depois da morte de Jesus, Lázaro foi morto, mataram Lázaro, tá? E muita gente não sabe por que Jesus ressuscitou Lázaro. Foi o último milagre de Jesus antes da cruz, tá? Foi a ressurreição de Lázaro. Ele veio, ele curou lá o Bartimeu, o cego, e depois ele faz lá a cura, porque Jesus, com esse milagre, ele queria alcançar o máximo de pessoas possível. A orelha de Malco também depois. Mas um grande milagre mesmo foi a ressurreição. Por que ele ressuscitou Lázaro, finalizando o ministério? Para ele alcançar o máximo de pessoas possível. Agora você para e pensa. Jesus está indo para o martírio,
mas a preocupação dele é alcançar o máximo de pessoas possíveis. Que coisa, né, cara? Fantástico, né? Cumprir a vontade do Pai. Somente para isso. Agora, olha que interessante, Jesus agora está aqui no capítulo 12, é um domingo. No capítulo 13, Jesus, se você ler todo o capítulo aqui, 13, é onde Jesus lava os pés dos discípulos. Olha que isso. Jesus dá aqui um exemplo de servir, de humildade, de simplicidade, porque quem lavava os pés dos discípulos naquele tempo, o presbítero, era o menor dos serviçais. Eu fico pensando, cara, quando a gente olha pra gente hoje, a gente gosta muito de ser servido. Existe hoje muitas pessoas que acham que são algumas coisas, pessoas que são apaixonadas por títulos. Aí vem Jesus, deixa a sua glória, se torna homem e lava os pés dos discípulos. Cara, isso é um paradoxo, isso é para mexer com qualquer ser humano que consegue entender isso, né? Fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa atitude de Jesus para... Porque os discípulos não entenderam nada, né? Isso aí você casa com mais calma, isso que o pastor Marcos está falando, é a partir do verso 12, né? Isso. Do capítulo 13, o momento que Jesus está lavando os pés dos discípulos e mostrando muita humildade. Muito interessante também entender é que ele fala assim, ó, vocês me chamam de mestre, e eu sou. Eu aceito. Ele não nega, mestre. Eu sou. Mas ele, mesmo sendo... Não é que os discípulos não merecessem, até porque a gente não merece nada, mas ele está ensinando. Sim. A como servir, a como... Aqui a gente tem um monte de ensinamento, a gente não vai falar muito para a gente não ser político, mas ele tá ensinando como os líderes fazem com seus liderados, como os liderados devem entender os seus líderes, isso tanto no alto escalão do entendimento, porque Jesus aqui era o maior líder, sim, e todos que estavam com ele ali se tornariam líderes e formariam líderes. Então, a princípio aqui, um dos grandes entendimentos que eu tenho é que quanto maior a sua liderança diante dos homens, mais você se humilha perante Deus. Aqui ele não tinha como se humilhar perante os homens, porque aqui ele está a serviço do Pai, então ele está se humilhando diante do Pai, servindo aqueles homens, no sentido de preparar e capacitar mais daqueles homens, para que aqueles homens sejam mais capacitados para trazer mais outras pessoas para o reino. Fechando aqui, se eu não me engano, é o 15, né? Porque eu vos deixei um exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Da mesma forma que, trazendo um entendimento aqui, ó, da mesma forma que vocês não têm nada para me dar, da mesma forma que tudo que eu tenho, mesmo assim eu divido com vocês, da mesma forma que eu deixei a minha glória para estar com vocês, faça a mesma coisa. Jesus não tinha estrelismo, né? Hoje a gente tem muitas estrelas. O HDL, Hernandes Dias Lopes, deu um testemunho há poucos dias que ele queria levar um pregador famoso na igreja dele, e ele tentou falar com o cara durante algumas semanas e não conseguiu. O cara estava blindado, né? Aí, com muito custo, ele conseguiu falar com uma das secretárias desse camarada. E ela disse o seguinte: olha, ele agora só prega para grandes eventos, grandes multidões. Aí você para e pensa comigo. Os 2 maiores sermões de Jesus nas Escrituras foi para uma pessoa, cara, que é João 3 para Nicodemos, e que é João 4 para... Jesus pregou o maior sermão para uma pessoa. E hoje a gente vê assim, muitas estrelas gospel, né, cara? Eu não sei não, cara. É um negócio muito louco isso aí. É um podcast só para isso. Não vamos entrar nisso aqui, não, se a gente vir aqui, é um podcast só para falar sobre isso. Pessoas que querem a glória só para si. Só para si. Aí quando chega no capítulo 14, Jesus está conversando com seus discípulos, e agora com seus discípulos que foram escolhidos para os apóstolos 12. João 14, Jesus faz um negócio aqui. Jesus dá uma notícia
creio que a principal notícia do Novo Testamento, uma das principais notícias, ele dá no capítulo 14. Olha só, João 14, 27, ele diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por que Jesus está falando isso? Jesus vai morrer, ele vai ressuscitar, vai subir para os céus, e os apóstolos, os seus discípulos, vão ser violentamente perseguidos por Roma. E muitos deles vão ter que, se não negarem a fé, eles vão morrer. E Jesus faz uma afirmação, aqui no capítulo 14, que ele vai enviar o Consolador, que é o Paracletos, que é o Espírito Santo. E tem uma coisa que muita gente não sabe, que tem um verso aqui que a gente vai achar ele: só pode ter o Espírito Santo de Deus quem se decidir pela pessoa de Jesus. Olha só que interessante, ó. A partir do verso 16 do capítulo 14: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. É por nós que somos, que decidimos por Jesus, o Espírito Santo da verdade, que o mundo, olha só que interessante, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis. Vós quem? Que se decidiu por Jesus. Porque ele vive conosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. De que forma que Jesus voltou para nós? Através do Espírito Santo. Cara, isso... fantástico, né? Tem que ter muita fé. E quando você olha para as Escrituras, Deus nunca deixou o homem desamparado, cara. Isso é muito importante. Dentro da Escritura, da Bíblia, quando você olha para Deus, é sempre Deus vindo de encontro para o homem. Isso é um negócio muito... Nunca tem na Bíblia do homem buscando se reconciliar. Olha que coisa maluca, cara. Não tem nas Escrituras o homem buscando se reconciliar com Deus. Toda a Bíblia fala o seguinte: Deus, olha que coisa maluca, cara. É um negócio que eu tenho dificuldade para entender. É Deus que está se esforçando para reconciliar o homem com ele. Não é homem. No jardim do Éden, quem buscou? Adão, onde você está? Foi Deus. Quando o Israel de Deus, que é o povo separado de Deus, através de Abraão, quem é que mandava os profetas avisar o povo? Ele levantava o juiz. Cara, isso é um negócio assim muito louco, né, cara? Fala um pouquinho desse amor de Deus e dessa preocupação de Deus com o homem, querido. Difícil falar do pouco tempo que nós vamos ter aqui, porque o amor de Deus, assim, em síntese, você não entende, você o aceita e sente. E aí fica a dica para você que tem dúvida de como sentir, de como entender o amor de Deus. Primeiro você precisa ter um relacionamento com Ele. Haja vista que Ele está sempre disposto a qualquer hora, e exatamente nesse minuto, a ter um relacionamento com qualquer um. Basta somente esse qualquer um, nesse sentido da palavra, estar disposto de se relacionar com Ele. Aí assim, né? Não saindo do texto, ficando, você precisa de duas coisas. Uma é o João 14,6, que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E outra, que eu acho que é mais difícil, né? Porque ele fala para o mancebo rico, né? Ó, toma a sua cruz, nega tudo que tem e siga-me, né? E aí você vai começar a experimentar um pouco do amor de Deus. E quando a gente experimenta o amor de Deus, é algo assim, imensurável. E com palavras... A gente não sabe o que é imensurável. É imensurável, ou seja, com palavras não dá para descrever e você não consegue medir. Você não consegue medir nem a altura, nem a largura, a profundidade, seja do que o amor de Deus. Porque eu sempre acho que já falei aqui nos podcasts, volto a repetir, 1 Coríntios 1,25 fala que a loucura de Deus é mais louca do que as dos homens. Enquanto eu não entendi esse texto, eu ficava muito doido. Como é que Deus pode ser louco e a loucura dele ser maior do que a minha? Né? E Deus tem um amor, irmãos, para conosco, que é indescritível. Eu não sei quantas vezes nós temos condições de perdoar aquelas pessoas que nos machucam razoavelmente.
aquela machucadinha aqui, daqui a pouco a gente vai se esfriando, a ponto de falar, poxa, eu não vou muito mais com a cara de fulano, não. Eu não quero mais falar com o Belcantano, não. Ele me machucou muitas vezes, me magoou, eu vou me afastar. Isso eu estou falando de uma pessoa que faz parte do nosso convívio social e é uma pessoa que vive em sociedade. Mas no dia que o estrupador, no dia que o assaltante, que o assassino, que esses que jogam bomba e se matam, no momento e na hora que eles falam assim, eu me arrependo e quero que Jesus Cristo me receba como meu único e suficiente Salvador, ele passa a ser amado da mesma forma que eu tenho a certeza inequívoca e inerrante que ele ama a igreja. Ele passa a entrar no rol dos membros da igreja de Cristo, parte da família de Deus, parte do corpo de Cristo, e passa a ser amado. E não precisa de mais nenhum segundo a mais, nenhum segundo a menos. Quando o arrependimento ele é sincero, o amor de Deus é tão grande que ele abraça. E aí a gente pode discursar, mas vamos ficar por aqui. Aí fica limpo, como a lã, alvo, mais que a neve. Tudo isso é por conta do amor de Deus. Maravilha. Aí Jesus está conversando com os seus discípulos, fala que vai vir o Consolador, que não vai deixar eles órfãos, porque o negócio vai ficar estranho. Aí quando a gente chega no capítulo 15, aqui, meu irmão, aqui o negócio é fantástico demais. Vamos lá. Eu esqueci de falar que está conosco aqui Mirella. Dá uma boa noite, Mirella. Boa noite. Isabela. Dá boa noite, Isabela. Boa noite. Não, eu queria falar outro nome. Aninha. Boa noite. Muito bem. Boa noite. Bom tê-los aqui conosco, ok? Se esconderam na cadeira como se fosse aparecer lá. Vamos lá, olha só que interessante. Aí Jesus está conversando com seus discípulos. E, na verdade, João 13, 14, 15 e 16, Jesus está dando instrução para os seus discípulos, tá? Porque a chapa vai ficar muito quente, o negócio vai ficar estreito, então ele está dando instrução para eles. E o verso 15 fala sobre a videira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e tudo que dá fruto ele limpa, para que dê mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Se você ler essa palavra aqui, esse verbo permanecer, salvo engano, ele aparece 8 ou 9 vezes em João capítulo 15. Permanecer em mim. Cara, eu acho que o grande desafio é esse. Permanecer. Porque quando você vê a história bíblica, muita gente não conseguiu permanecer. Demas amou o presente século e meteu o pé. Demas esteve preso com Paulo e não suportei. Tantos outros que não permaneceram. Você permanecer. João 15, 5 fala assim, sem mim nada podeis fazer. Você permanecer em Jesus, cara, é um desafio. A resiliência é algo que é difícil em todas as áreas. Sabe o que eu penso? Imediatamente vem à minha cabeça, vem a vida de Enoque. 300 anos andou com Deus. Enoque foi pai com 65 anos. Ele gerou a Matusalém. E depois que ele gerou a Matusalém, ele andou 300 anos com Deus. Em um momento que provavelmente era mais difícil do que hoje, muitos não sabem. Naquele tempo o pessoal estava na contramão de Deus. Aí vem minha mente também Daniel, cara, aí acaba com tudo. Daniel foi para a Babilônia com 20 anos, provavelmente. Bem novo, né? E quando Daniel é chamado lá em Daniel capítulo 5, que o Beltesazar viu a mão escrevendo lá na parede, Daniel está com... Muita gente não sabe já está velhinho, já. Daniel está com 90 e poucos anos. Já está no fim de carreira, então, aparentemente. Isso indica que Daniel estava 70 anos na Babilônia. Isso é muito chocante, cara. 70 anos na Babilônia. 70 anos permanecendo do mesmo jeito, cara. Eu fico vergonhado, cara. E quando chamam ele não aceita nada de pagamento para ele decifrar o sonho, ele mostrou que ele permaneceu mesmo. 70 anos, cara. É chocante. Muita resiliência, né? Muita coisa, né? É fantástico. Assim, aí,
para a gente não mudar muito de assunto, as coisas acontecem, né? Aconteceu para Daniel, né? Muita coisa. Muita coisa que a gente entende do Apocalipse a partir do capítulo 6, ou que já está velhinho, que fica uma dica para você que se acha velho, né? Muita coisa está para acontecer. Muita coisa que a gente tem elucidações do livro do Apocalipse a partir de Daniel capítulo 7. Muitas iluminações temos na leitura de Daniel para entender. E segundo o entendimento, já tinha passado da hora, né? O livro de Daniel é bem escatológico, né? Muita coisa, a partir do 7, a partir do 7, depois que ele sai da cova dos leões, que é o 6, é um livro somente escatológico, né? Fala claramente a vida, da vida de Cristo e por aí você vai. Agora aqui falando sobre permanecer, isso significa ter resiliência. Você ter, e resiliência eu ligo muito a palavra com atitude e decisão, que é o caso de Daniel, né? Decidiu. Quando ele se decide, não se encontrar no capítulo logo quando ele aparece, né? Eles já são separados, ele, Sadraque, Mesaque e Abednego são separados, ele fala assim, já está no meu coração, queridão. No bem da verdade, não é que a Bíblia tenha algum erro, ele já estava decidido, é que ali ele externou a decisão dele. Ele não decidiu, não, agora eu estou me decidindo, ele já estava. Ali ele estava externando a decisão dele, assim, eu já estou decidido, não vou me contaminar e eu vou continuar exatamente desse jeito. Aí a gente começa a entender que algumas coisas para reverberar nas nossas vidas, ou alguma coisa que Deus quer mostrar para nós, demanda tempo. Daniel sempre foi resiliente, mas um dos grandes acontecimentos do livro de Daniel é o final do livro de Daniel. Moisés foi um camarada fantástico, mas só abriu o Mar Vermelho depois dos 40 anos. Josué, que o diga, grande guerreiro, mas só fez parar o sol e a lua anos de serviço. Aí chega, sem querer desmerecer ninguém, né? Aí chega o camarada agora, não estou dizendo que você não possa, porque Paulo também quando chegou foi bem diferente, foi mais rápido. Haja vista que passou um bom tempo na tutela de Barnabé, fazendo um discipulado intensivo, mas não estou dizendo isso para você diretamente, que chegou agora e já quer sentar na janela. Mas existe um preparatório. Existe um preparatório. E se você acha que o preparatório é rápido, então você tem que ter um mestre muito bom, para que em menos de 3 anos você exploda assim para todo o High Society, porque Jesus era muito bom e os discípulos ainda com 3 anos e meio, um discipulado intensivo, aproximadamente aí, não vou falar de 24 horas porque eles dormiam, mas aproximadamente aí 16 horas acordado com Jesus, e quando Jesus partiu dessa terra depois de 3 anos e meio, que é mais ou menos um seminário básico que a gente faz, eles não estavam prontos. E é bom lembrar isso aí, queridos, que olha que interessante, como é que é bom conhecer isso. Tem gente que fala que os apóstolos não estudaram, eu já ouvi isso. Opa, parou. Porque Jesus tinha título de mestre de rabi. O que é um mestre, o que é um rabi? É um ensinador, é um professor. Então, na verdade, os discípulos estudaram com o maior mestre que já pisou nessa terra. Estudaram sim e fizeram a faculdade aproximadamente, a gente faz uma de 4 de teologia, eles fizeram uma de 12. Porque a gente faz uma faculdade no máximo de 5, 6 horas de estudo por dia. Estudavam aí 16 às vezes direto. Então eles estudaram assim, ok, queridos? E não só na teórica, praticar, porque a nossa quando a gente faz a faculdade de teologia é só na teoria, né? Só. Eles não, era teoria direto e com prática. A gente falou do capítulo 15, a gente precisa permanecer em Jesus. E no capítulo de Jesus prediz a perseguição que ele vai sofrer. E a partir do 5 está algo muito interessante, João 16, 5. Olha só que interessante. Agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou, que foi Deus que enviou Jesus. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Sei que, ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Cara, isso é uma verdade. Deve ter ficado assim muito impactados que Jesus morreria e Jesus iria embora. E eles tinham ali uma grande relação com Jesus. Aí vem o 7. Todavia eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós. Porque olha só que interessante. Eu vou indicar aqui, um livro aqui, queridos, para vocês. Estou lendo um livro agora de Mac Anderson. Mac Anderson é um pastor de uma grande igreja, um bom pastor.
E ele lançou o livro aí, eu nem conheço, tá? Só estou dizendo aqui que o livro é bom, que eu já estou na metade do livro. O título é o seguinte: O Deus que habita em mim. É um livro bacana que explica assim bem detalhadamente sobre quem é o Espírito Santo de Deus. Então você pode comprar em Mac Anderson, O Deus que habita em mim. Sempre que eu assisto algum podcast na televisão, eu sempre anoto lá as indicações de livro. Esse livro eu peguei lá do Jascope, com Douglas Gonçalves e o Mac Anderson lá, batendo papo com ele. Muito bom livro, vale a pena comprar. O que acontece aqui? Aqui tem uma chave tremenda aqui, tá? Vai acontecer uma coisa que lá no Velho Testamento, na Primeira Aliança, o Espírito Santo estava sobre alguém, mas por um tempo determinado. Estava sobre a vida de Moisés, estava sobre a vida de Davi, estava sobre a vida de Sansão, estava sobre a vida de Eliabe, que foi capacitado para fazer lá os utensílios do tabernáculo. É o Espírito Santo que fazia isso. O Espírito Santo aparece no verso 2, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então a Trindade, Deus é um Deus só, tripartido, 3 pessoas distintas, mas um Deus só. E a Trindade é eterna, mesma essência, pessoas distintas, mas com a mesma essência. Só que aqui vai acontecer algo interessante. Deus projetou a salvação, arquitetou a salvação. Jesus veio, construiu, preparou a casa e veio o Espírito Santo para morar dentro dessa casa. Isso que vai acontecer. Ele vai subir e vai enviar o Espírito Santo. Ok? Ele deu para entender uma explicação aqui bem rápida, mas bem esclarecedora. Então o Espírito Santo só viria morar dentro de nós depois da ascensão de Jesus. Agora você para e pensa, Lázaro. Como é que pode, cara? Isso aqui é um negócio. Isso aqui é Apocalipse 13, né? Que o Cordeiro do Mundo foi morto antes da fundação do mundo. Isso aqui para mim entra na prateleira das coisas que eu entendo sem entender. Tem algumas coisas na Bíblia que eu entendo só por conta da fé, não por conta do entendimento, da sabedoria que a gente busca. Lembra que eu falei no início que Deus está sempre vindo? Então Deus foi atrás de Adão e Deus está vindo, está vindo tanto que agora ele veio para morar dentro do homem. E ele quer tanto, cara, eu vi tem um andarilho aí que está nas redes sociais aí, não sei o que, Marinho, esse cara, ele virou andarilho, esse cara é um coitado. Ele disse que Deus é um ser inacessível, um ser distante. Cara, quanta ignorância, né? Esse cara nunca leu Bíblia, porque de acordo com as Escrituras é o contrário disso, cara. Não, Deus, ele pode falar isso, mas não deu na Bíblia. Porque a coisa que mais tremenda, eu já te contei isso, eu estava na Amsterdã para participar do meu concílio. Aí eu decorei lá uma frase, eu acho que de 35 palavras, para responder lá no Strong, para responder quem era Deus. Aí o Cândido Sobrinho, beijo grande, pastor Sobrinho lá da Pipa, né? Falei, Pipão, o Sobrinho, olha que interessante. Qual foi a sua resposta para quem é Deus? Eu falei, pô, Palicé, Deus é Pai, cara. Uma palavra só. Porque a oração do Pai Nosso, que é Pai Nosso que está no céu. Aí você vai para Lucas 10, a partir do verso 1, estando Jesus em algum lugar a orar, quando terminou, um dos seus discípulos disse, Senhor, ensina-nos a orar, como também ensinou João Batista aos seus discípulos. Aí no verso 2 Jesus fala assim, quando orar, dizei Pai. Cara, isso aqui mostra a pessoalidade de Deus. Aí vem Paulo e fala, Abba Pai, quer dizer o quê? Paizinho. Pensa, cara. Pensa no Deus relacional, totalmente relacional. Quem é Deus é essa aí, né? Que Deus é Pai, e outra, Deus é amor. Amor, você responde o que é Deus, né? Na síntese de uma resposta muito curta. Porque quanto mais a gente tentar explicar Deus, menos a gente vai conseguir entender. Vai entender Deus. Deus não dá para a gente explicar. A gente conhece aquilo que Ele se revelou, mediante que a palavra nos dá, mas é uma coisa interessante. Quando a gente nos deixa entender um pouco da revelação que Ele nos dá, a gente começa a entender que a gente não entendeu nada. E por conta disso a gente quer entender ainda mais.
E quanto mais a gente tenta entender, menos a gente sabe que a gente entendeu nada. A gente fica nessa busca aí desesperada, nesse relacionamento com Deus, que é algo maravilhoso. A gente está com 5 minutos para terminar e a gente vai encerrar aqui, queridos, no capítulo 17, que daqui Jesus está quase indo para a cruz para ser crucificado. Como a gente disse, foi a última semana de Jesus antes da crucificação aqui na terra. Então grava aí. João 12, 13, 14, 15, 16 e 17 é a última semana de Jesus antes de ser crucificado. E Jesus, menos em um momento terrível da sua vida de pressão, ele faz a oração sacerdotal no capítulo 17. Então você pode gravar todos esses capítulos. Vamos deixar o 17 para continuar no próximo. Isso, bem mais longo. Isso, a gente vai meditar sobre o capítulo 17 no próximo encontro e vai se destrinchar bastante do capítulo, a oração sacerdotal de Jesus. Isso é bom lembrar que nós somos sacerdotes. 1 Pedro 2,9 fala que nós somos nação eleita, geração santa, sacerdócio real e geração santa. Então, a partir do momento que você se encontra com Jesus, você é um sacerdote. Você que assistir aí esse bate-papo, você compartilha, se inscreve e nos ajude aí. Beijo grande, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Obrigado a todos pela essa oportunidade de estar aqui, que Deus possa